Cordiais saudações. Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Irmão Alemão, do grande artista Chico Buarque. Ele tem vários livros publicados, esse é o terceiro que eu li. Ele é pela Companhia das Letras e tem 237 páginas. Então não é um livro muito grande, mas como ele mistura a narrativa, devaneios, lembranças com a realidade, é bom tomar um pouco mais de cuidado, ler com mais calma. E outra característica dos livros do Chico é que ele faz texto corrido, então ele não coloca travessão para quando é outra personagem falando. Ele também usa umas palavras um pouco mais diferentes. O Chico realmente tem um irmão alemão, o Sérgio Buarque de Holanda. Ele teve, o pai dele, né, ele foi uma época para a Alemanha e teve um caso com uma mulher. E quando ele voltou para cá, ele recebeu uma carta dela, falando que ia entregar o filho deles para adoção. E depois ele recebeu cartas da autoridade alemã, pedindo que ele comprovasse que ele era ariano e os antepassados dele também. Como estava na época da Segunda Guerra, as coisas se perderam, ele não teve mais informação sobre o filho, e o Chico nunca soube o que aconteceu com esse irmão. Então ele sempre teve essa vontade, essa curiosidade, e resolveu escrever esse romance. Então o romance é sobre o Francisco Hollander, que é quando criança ele acha num dos livros do pai uma carta de uma mulher falando desse irmão. E como ele não tem uma relação muito boa com o pai, e não tem para quem ele perguntar, ele resolve sozinho tentar descobrir se o irmão está vivo, se ele foi adotado, se não, então o que aconteceu com esse irmão dele. A história é ambientada em São Paulo, então é bem interessante. Eu, pelo menos que sou paulista, achei muito legal ver quais lugares eram mais frequentados, quais não, e como passa da vida dele desde criança até mais velho. A gente tem todo um contexto histórico, então fala da ditadura, o que aconteceu com a família nessa época, com os amigos, então é bem interessante. Eu separei aqui 3 trechos para vocês. Um primeiro, que é para vocês verem como é que é a narrativa do Chico, que é muito boa, que diz: não foi discussão de pai e mãe, que uma criança não esquece. Foi como um sussurro atrás da parede. Uma rápida troca de palavras que eu mal poderia ter escutado. Ou posso ter escutado mal. Esqueci, como é de esquecer, esta carta dentro do livro, que preciso guardar na fileira do fundo da estante dupla do corredor. Preciso guardá-lo exatamente em seu lugar, pois se meu pai não admite que eu mexa nos seus livros, que dirá neste? Os dois outros trechos é porque a casa do pai desse personagem, e acho que acredito também que na realidade, é repleta de livros. Então eu fiquei o tempo todo querendo conhecer essa casa, ver todos esses livros, sentir o cheiro deles, mexer. Então eu separei 2 trechos aqui muito interessantes que dizem: até então, para mim, paredes eram feitas de livros. Sem os seus suportes, desabariam casas como a minha. Que até no banheiro e na cozinha tinha estantes do teto ao chão. E era nos livros que eu me escorava, desde muito pequeno, nos momentos de perigo real e imaginário. Então, eu me identifiquei bastante com essa parte, e essa que diz: onde sonharia com papiros, com os manuscritos iluminados, com a biblioteca de Alexandria, para acordar angustiado, com a quantidade de livros que jamais leria, porque queimados, ou extraviados, ou escritos em línguas fora do seu alcance. Então eu, pelo menos, que faço listas enormes de livros que eu quero ler e sempre aumenta, eu sinto bastante isso também. Por se tratar entre realidade e ficção, a gente tem coisas como essa, então, fotos de carta, ou ela transcrita, né, das cartas reais. E no final do livro também a gente tem mais fotos e informações do que aconteceu de verdade. Então eu achei bem interessante, porque mescla muito essa coisa de realidade e ficção, e você não sabe o que é real. Então tem coisas que você sabe que são verdadeiras, que nem o Chico, ele realmente arrombava carros quando jovem para dar uma volta. E outros você se pergunta, será que o pai dele tinha um pouco dessa personalidade? Será que o Chico fazia mesmo essas coisas? Então assim que acabou o livro, eu fui correndo na internet para descobrir mais informações. Então para você que gosta do Chico ou não conhece, esse é um ótimo livro de porta de entrada das obras dele. Esse é o terceiro que eu li, né, como eu falei, e esse aqui pra mim é o meu favorito. Eu achei muito interessante, então vale bastante a leitura. Então eu espero que você goste. E até o próximo vídeo. Responde que eu pago o seu.